Olá, bem-vindo! Estamos dando sequência ao nosso estudo na Epístola de Tiago e nos primeiros passos até aqui nós vimos que Tiago é uma carta extremamente prática e antes de entrar de fato na praticidade do livro ou a intenção do autor, nós vimos que Tiago escreve a princípio por dois motivos maiores. Primeiro, ele escreve para fortalecer a igreja em tempos de adversidade, em tempos de sofrimento, e nós vimos que esse tema abrange toda a carta, e também ele escreve por um segundo motivo, que é despertar a igreja quanto ao cristianismo prático, quanto à verdadeira religião vivida, experimentada no dia a dia. Nós vimos até aqui Tiago, capítulo 1, até o capítulo 1, versículos de 1 ao versículo 18, o tema, ou um outro subtema, dentro desse grande tema da verdade na prática, como responder às adversidades. Nós vimos que é interessante ou importante entendermos o propósito da adversidade, que é a modelagem do nosso caráter, orar por sabedoria para viver o tempo da adversidade com virtude, não nos iludir com coisas temporárias, atentando-nos para aquelas que são eternas, discernir ou aprender a discernir entre provação e tentação e também jamais tirar os olhos da bondade de Deus. Lemos isso dos versículos, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 18. Se a gente pudesse resumir em uma grande frase, seria: o cristianismo, ou a verdadeira religião, nos faz passar por adversidades, compreendendo o seu propósito, discernindo entre elas e as tentações, agindo com sabedoria, uma vez que nós entendemos que fomos gerados pela palavra de Deus, e então nós podemos ver, e por isso podemos ver a bondade do nosso Senhor. Vimos esse tema, como responder às adversidades, e agora Tiago, mesmo com essa ideia em mente, abre para um outro grande tema que se alinha à ocasião que nós falamos aqui no início, que é exatamente a prática da verdadeira religião. Então, a partir desses versículos 19 do primeiro capítulo, ao final da carta, nós vemos Tiago aplicando a esse subtema, a prática da verdadeira religião. A gente vai caminhar um pouquinho hoje, de uma forma específica, dos versículos 19 até o versículo 27, observando alguns princípios ou preceitos, ou observando alguns exemplos do que a verdadeira religião produz ou deve produzir à medida que nós nos envolvemos com ela. Então, Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao versículo 27, gostaria de ler com você. Diz assim: sabeis estas coisas. Que coisas? Nos remetendo aos versículos anteriores, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E aí Tiago começa: sabei essas coisas, amados irmãos, todo homem, pois, diante disso, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes
enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos ter uma palavra de oração. Abra seu coração nesse momento. Peça para que Deus ilumine sua mente, seu coração, para que possamos entender a palavra bendita do nosso Deus. Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos que a iluminação do Santo Espírito possa verdadeiramente aparar as arestas, possa verdadeiramente clarear o nosso entendimento, para que entendamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que Tua palavra nos ensine, nos repreenda, nos corrija e nos eduque, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Essa é a nossa oração e pedimos que o Senhor nos ensine a prática da verdadeira religião. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, diante desse texto que nós lemos, Tiago nos ensina nessa grande porção do resto da carta sobre a prática da verdadeira religião. E nesses versículos ele elenca 3 pontos que ele vai abordar daqui para frente. E nós vamos passar de forma introdutória sobre esses 3 pontos de posse desses versículos. Os 3 pontos são maturidade emocional, e o exemplo dessa maturidade emocional é o controle da ira e o refreio da língua. Maturidade emocional. Segundo ponto que Tiago aborda aqui é a maturidade espiritual. Ele vai dizer sobre manter-se limpo da impureza desse mundo. No final ele vai dizer também que é guardar-se incontaminado desse mundo. E o terceiro aspecto trabalhado, que a gente vai abordar aqui, exposto ao longo da carta, é a maturidade relacional. Envolver-se na ajuda dos necessitados e também o relacionamento que nós devemos ter com o dinheiro. Maturidade emocional, maturidade espiritual e maturidade relacional. São os pontos que nós vamos ver hoje e ao longo do resto dessa carta. Então, Tiago começa dizendo que a verdadeira religião é praticada quando as nossas reações são governadas pela palavra. Olha só, versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E Tiago diz isso logo depois de dizer que nós fomos gerados pela palavra da verdade para que fôssemos primícias das suas criaturas. E no versículo 21, ele vai dizer: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a nossa alma. A verdadeira religião é praticada quando as nossas reações são governadas pela palavra. E é interessante a gente pensar nisso, porque a comunicação é a chave para um relacionamento saudável. Dependendo da maneira como nós nos comunicamos, podemos gerar vida ou matar um relacionamento. O verdadeiro cristão, aquele que pratica a verdadeira religiosidade ou a religiosidade sadia, sabe, ou pelo menos deve saber, se controlar, tanto emocionalmente quanto verbalmente. O cristão deve saber lidar com a palavra e também com os sentimentos. E é interessante porque o sentimento que Tiago destaca aqui é a ira. Ele vai dizer tardio para falar, pronto para ouvir e tardio para se irar. Mas por que Tiago destaca a ira? Irmão, quando nós passamos por uma situação de dificuldade, por adversidades, por injustiças, pelos perrengues da vida, uma das emoções, um dos sentimentos mais presentes na nossa vida é a ira. Nós nos iramos porque o dinheiro acabou, porque o dinheiro não chegou, nós nos iramos porque nos sentimos injustiçados, porque nos sentimos indignados, porque algo aconteceu de uma forma diferente daquela que nós imaginamos. E a gente vai pensar um pouquinho sobre por que Tiago fala sobre a ira. Tiago fala sobre a ira porque muitas vezes a ira nos expõe
A ira revela sentimentos que estão guardados dentro da gente. Diante disso, Tiago nos diz o seguinte: seja pronto para ouvir. Versículo 19 nos diz isso. Seja pronto para ouvir. E ouvir é uma arte difícil de se dominar, porque significa ter um forte interesse por alguém além da gente, pela pessoa que está falando. Ouvir é a arte de fechar a boca e abrir os ouvidos e abrir também o coração. Ouvir é amar o próximo como a si mesmo. Suas preocupações, seus problemas, suas ansiedades, os seus conselhos, isso tudo é importantíssimo para a gente saber reagir de acordo com a vontade de Deus. É preciso que sejamos prontos para ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da consciência, ouvir a voz do nosso próximo. Hoje, nós estamos perdendo o interesse por ouvir as pessoas. E o resultado disso é famílias em desarmonia, sociedade fragmentada, indivíduos perdidos e alienados. Uma das coisas que essa pandemia, que essa reclusão, que esse isolamento social tem nos forçado a fazer é ouvir mais as pessoas dentro da nossa própria casa, ouvir mais a nossa consciência e nos exercitar para ouvir mais a voz de Deus no nosso momento de quietude, de solitude. Se nós estivéssemos prontos para ouvir com a mesma intensidade e disposição que estamos prontos para falar, certamente haveria menos ira e mais encontros abençoadores e saudáveis entre nós. Tiago também fala não só pronto para ouvir, e essa palavra pronto para ouvir, no grego é a mesma palavra que nós usamos hoje para táxi. E de fato está disposto, está disponível, de rápido acesso. Mas o contrário acontece para falar. A palavra utilizada por Tiago aqui, seja tardio para falar. No mesmo versículo 19, a intenção ou a ideia que dá é aquela pessoa que tem dificuldade de entendimento. Então ela precisa de um tempinho a mais para refletir, para entender o que está acontecendo. Tiago diz, seja pronto, rápido para ouvir, mas lento, vagaroso para falar. Por quê? Porque a gente precisa entender ou pensar, estar atento sobre o que falamos, como falamos, com quem falamos, quando falamos e para quem nós falamos o que queremos falar. O que Tiago nos ensina é que existe hora certa para falar. É preciso saber a hora, a pessoa, o que falar. Será que o que nós temos a dizer é verdadeiro, como o apóstolo Paulo nos ensina? É verdadeiro? É oportuno? Edifica? Transmite graça aos que ouvem? Geralmente, antes de falar, nós devemos parar para pensar, mas geralmente não é isso que acontece. Nós falamos sem pensar, ou antes de pensar, antes de ouvir, antes de orar, antes de medir as consequências. Nós queremos expor aquilo que está dentro da nossa mente, a nossa indignação, ou queremos aconselhar antes que ouçamos tudo que a pessoa tem para nos dizer, não é mesmo? A gente, às vezes, tem preguiça de ouvir as pessoas. A pessoa já está contando uma coisa, a gente quer antecipar logo para falar, para dar logo o nosso veredito, a nossa opinião, para expor o que nós sentimos, quando muitas vezes essa opinião, essa exposição, essa fala pode ser equivocada, porque não tivemos tempo suficiente para refletir, para ouvir a história toda. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Provérbios nos diz, o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que devemos ter cuidado, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras de fato podem matar, palavras podem curar. Você já pode ter sido vítima disso. Você já pode ter sofrido muito por causa da palavra de alguém, por causa da língua de alguém, por causa de frases malditas no sentido de ditas de forma equivocada, ou palavras que trazem morte mesmo, de amaldiçoadas e amaldiçoadoras. Talvez nós tenhamos, ou praticamente todos nós já tenhamos sido vítima de uma língua afiada.
mentiras, fofocas, pessoas que aumentam, pessoas que diminuem, pessoas que enfrentam a nossa dignidade, confrontam, ameaçam a nossa reputação com o poder da língua. Quanta gente hoje se encontra em depressão, em reclusão, procurando auxílio médico, porque tem síndrome do pânico, porque tem tantas outras dificuldades, e dificuldades até mesmo de socialização, porque foram vítimas da língua maledicente. Todos nós praticamente já sofremos por causa de alguém que não foi sábio ao guardar a língua. Mas nós também já fizemos isso. Nós somos tanto vítimas da língua, como também somos os criminosos, se é que podemos dizer assim. Nós fomos ofendidos, mas também nós já fomos ofensores. Quantas e quantas vezes já falamos o que não deveríamos ter falado, para pessoas que não deveríamos ter falado, em momentos que não deveríamos ter falado. Quantas vezes nós também machucamos as pessoas, quantas vezes nós já matamos pessoas por causa da nossa maledicência, por causa da nossa mentira, por causa da nossa fofoca, por causa da nossa opinião maldada, porque não conhecemos todo o contexto, quantas e quantas vezes. E nós precisamos pedir perdão às pessoas e a Deus por isso. Precisamos refletir sobre isso. Pecado não é pecado só quando o outro comete, quando nós cometemos também. E Tiago está dizendo isso. Tiago não está dizendo, olha, sejam fortes quando falarem maldade sobre vocês. Não, Tiago está dizendo, olha, igreja, mantenham-se não com a boca fechada, mas sejam prudentes, mantenham-se sábios na hora de falar. Tiago não exorta a igreja a ficar quieta e receber tudo de uma forma pacata, silente e apática. Tiago não diz isso. Tiago diz, olha, seja tardio ao falar. Pense, reflita para que as suas palavras não te façam de refém. Alguém disse certa vez que nós somos senhores das palavras não ditas. Enquanto a palavra está aqui, nós somos os senhores dela. Nós comandamos, nós governamos as palavras, mas nós somos servos das palavras que foram ditas. Nós pronunciamos as palavras e aí então elas passam a ser nossas senhoras. Nós não temos mais domínio, nós não temos mais o controle sobre aquilo que nós dissemos. Talvez você tenha a melhor das boas intenções, mas provavelmente, ou muitas vezes, o que acontece é que você diz algo com boa intenção, mas aquele que escuta, não escuta com tanta boa intenção assim, ou não consegue compreender de fato as suas palavras, daí causa um problema muito grande. Cuidado, seja tardio para falar. Dizem que Sócrates, talvez você já tenha escutado a história das 3 peneiras, né? Precisamos parar e sempre pensar em 3 peneiras sobre o que falar. É verdade? É a pessoa certa? É oportuno? É o momento de falar o que nós temos para falar? E a gente precisa aprender a orar como Davi, no Salmo 141, versículo 3. Davi vai dizer assim, põe, Senhor, um guarda ou uma guarda à minha boca. Protege, vigia a porta dos meus lábios. Como nós precisamos saber como falar. Senhor, eu te convido a fazer essa oração. Senhor, põe guardas à minha boca. Mas Tiago continua. Pronto para ouvir, tardio para falar, e a mesma expressão de tardio repete-se para irar-se. Tiago está dizendo que a ira deve ser tratada com reflexos lentos. E interessante, porque a ira em si, ela não é pecado. A ira é um sentimento dado pelo próprio Deus. A gente não pode dizer que a ira é pecado. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus se ira. Deus fica irado. E nós sabemos que Deus não comete nenhum pecado. Nós lemos que Deus não é tentado e nem tenta ninguém nos versículos anteriores desse nosso estudo. Então, para que serve a ira, como nós falamos há pouco tempo atrás? A ira é um sentimento, a princípio, bom, criado por Deus, dado ao homem, para que o homem não seja silente, apático, indiferente à injustiça. Então, a ira é algo estruturalmente bom,
O problema é que por causa do pecado, a grande maioria das vezes, juntamente com a ira, nós deixamos vir à tona um parasita, o problema do pecado. E infelizmente, quando nós nos iramos, nós pecamos. A palavra do Senhor vai dizer, ora, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não seja apático à injustiça, mas não peque por causa disso. E aí o Salmo nos diz isso, vai dizer, olha, consultai a vossa cabeça sobre o travesseiro e sossegai. O problema do parasita que suga aquilo que há de bom na ira, transforma algo que Deus criou para ser bom em algo desgovernado, destruidor, pecaminoso. E aí, infelizmente, nós temos várias justificativas para lidar com a ira, né? Desculpas para com a ira. Eu estou muito ocupado, então pelo excesso de trabalho eu fiquei nervoso, eu estou agitado. Nós usamos essa justificativa. É muita pressão sobre a minha cabeça, então eu fiquei irado por causa da pressão. Não, a ira ou o nervosismo é uma característica da minha família. Meu pai era assim, meu irmão é assim, é o sangue, é o meu temperamento, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Tiago diz, olha, isso não é desculpa. Você pode usar isso como explicação, mas a ordem da Escritura é seja tardio para irar-se. Por quê? Porque quando você pesa, considera o motivo que te leva a irar-se, a sua ira pode ser abrandada, porque talvez você não esteja tão certo quanto parece ou pensa, e aí a reflexão vai colocar cada coisa no seu lugar. Ou você, irado, faz como Davi, coloca a sua vida, a sua indignação, os seus sentimentos diante do Senhor, dizendo, Senhor, a ti pertence a retribuição. O problema é que quando nós nos iramos, nós não pedimos pela justiça, nós muitas vezes queremos vingança. Queremos nos vingar, e a vingança satisfaz o coração e a mente humano. A justiça satisfaz o coração de Deus. Então, cuidado com a ira. Cuidado. Tiago elimina qualquer possibilidade de desculpas. Ele diz, seja tardio em irar-se. E a gente tem vários, mas citar dois perigos da ira. Primeiro, a explosão da ira. A ira que se derrama, o temperamento indisciplinado, a ira que explode e voa problema para tudo quanto é lado. Todo mundo sofre quando a pessoa está irada, e tudo está ruim e a briga para todos os lados. Esse é um problema. E o outro problema é a implosão da ira. Primeiro, a explosão e o outro, implosão da ira. Ou seja, um é o temperamento que transborda, o temperamento indisciplinado, que vaza, que extravasa, e o outro é o temperamento guardado, encavernado. Uns atacam e quebram tudo à sua volta quando estão irados, e os outros guardam esse sentimento, guardam a ira, levam a ira lá para dentro do seu interior. Mas, irmãos, essa ira guardada, ela é como se fosse uma fera enjaulada e vai destruindo tudo lá dentro. Destrói a saúde, destrói a paz, destrói a comunicação entre Deus e entre o próximo. Na explosão da ira, a ira joga estilhaços para todos os lados. Muitas vezes nós nos esquecemos, enquanto estamos irados, do domínio próprio, ferimos, machucamos quem está ao nosso redor. Mas quando nós aquietamos, guardamos essa ira lá dentro, nós estamos nos matando e deixando a nossa vida morrer aos poucos. Uma língua descontrolada e um gênio irado conduzem o ser humano às profundezas do pecado e para longe de Deus. Nos iramos e desabafamos, nos iramos e pensamos coisas ruins. Por isso, nos versículos seguintes, Tiago vai dizer que é necessário fazer uma faxina espiritual. Isso é muito necessário para que a palavra de Deus controle e governe a nossa vida. E é interessante porque nós só conseguiremos lidar com a ira uma vez que a palavra de Deus controle e governe a nossa vida. Isso é extremamente importante para nós. E o segundo ponto é exatamente esse. Falamos o primeiro, de termos uma maturidade emocional, reações governadas pela palavra, segundo Tiago. Mas é necessário também uma maturidade espiritual. Veja só, o próprio versículo 21
despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, com submissão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, mas depois que ele contempla, ele sai, vai para longe e se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, que atenta para isso, ele é bem-aventurado, diz o versículo 25, naquilo que ele faz. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, ou seja, controlando as suas reações, tendo inteligência emocional, antes é enganado pelo próprio coração e a sua religião é vã. Tiago, então, nesses versículos, fala que ele ordena aos seus leitores a se livrarem de toda a impureza moral, ter maturidade espiritual, toda a sujeira na alma e colocarem de lado mesmo toda a maldade, tudo aquilo que arruína as suas vidas. Nós vemos isso, Paulo dizendo aos Efésios, capítulo 4, sobre isso também, Paulo falando aos Colossenses, capítulo 3, vemos Pedro falando sobre isso, capítulo 2, deixando de lado toda a maldade. Tiago diz que o Senhor quer que nós despojemos, tiremos as roupas sujas, limpemos a sujeira interior, aquilo que está dentro do nosso coração, que é podre, que é lixo, tanto aquilo que está dentro, quanto a maldade exterior. Uma vez que a casa é varrida, que o pó é retirado, que foi passado um pano, é necessário que coloquemos coisas em seus lugares, as coisas em seus devidos lugares. Tiago vai dizer que uma vez que a casa foi limpa, ela não pode permanecer vazia. E ele diz então aos seus leitores para receberem a palavra de Deus. A casa não é limpa simplesmente por precisar estar limpa. Ela precisa ser limpa porque nela habita, mora algo e alguém muito especial. Tiago nos ensina a acolher com carinho, com mansidão, com obediência a palavra de Deus e guardá-la como um tesouro. Mas não é guardar escondendo esse tesouro. Ao contrário, é expor esse tesouro, é gastar bem esse bem tão valioso, porque quanto mais nós gastamos esse bem valioso, que é a palavra de Deus, que é de fato a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, quanto mais gastamos o Evangelho e nos gastamos para o Evangelho, mais ele é reposto, mais ele é adicionado, mais ele é restaurado. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, elas não têm fim, elas recomeçam todos os dias. E aí Tiago então usa para exemplificar a história, exemplificar o caso de quem guarda com mansidão, com carinho a palavra da verdade, um homem em frente ao espelho, versículo 23 e 25, até o 25. E os espelhos lá do século I não eram feitos de vidro, como os espelhos que nós temos aqui, mas eram latões polidos, um metal polido, que era polido de fato regularmente. Não dava para ver de uma forma muito plena a sua imagem, mas cumpria relativamente a sua função. Tiago diz que aquele que ouve a palavra, mas não guarda, é parecido com alguém que chega diante desse espelho, e os espelhos ficavam deitados, a pessoa se inclinava, olhava esse espelho e logo saía. Tiago vai dizer, quem ouve a palavra e não guarda é semelhante a alguém. Há alguém que olha no espelho, vê a sua face natural e logo sai. Não há tempo para reflexão, ao contrário daquele que considera, como o próprio Tiago diz no versículo 25, aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, é bem-aventurado. Ou seja, essa pessoa que rapidamente sai, ele se perde. Ele olhou, ele ouviu e continua a mesma coisa. Mas existem aqueles que olham atentamente para esse espelho e continuam a olhar, continuam considerando, pesando a imagem que estão vendo. E não só olhando para esse espelho de uma forma distante, mas ao olhar para esse espelho, eles conseguem se arrumar, eles conseguem restaurar aquilo que está ruim. Pense você numa mulher que está se maquiando para uma festa, para alguma situação, e de repente ela chega e vê que a maquiagem está borrada, ela dá uma olhada no espelho, maquiagem está borrada e ela simplesmente sai.
o espelho não resolveu para nada. Ela teve a consciência que a maquiagem está borrada, mas não houve uma prática, não houve uma resposta ao problema enxergado. Tiago vai dizer, seja como aquelas pessoas que consideram a sua imagem, que olham atentamente para o espelho e o reflexo visto ali produz transformação. É a maquiagem que vai ser melhorada, é o excesso que vai sendo tirado, é a falta, a ausência, a carência que vai sendo suprida. Tiago vai dizer isso. Estejam sempre olhando para a Escritura como quem olha atentamente para um espelho, que olha o reflexo e conserta, conserva, restaura, melhora, aprimora aquilo que está lendo ou que está vendo. Tiago cita a lei perfeita, a lei da liberdade, nos fazendo lembrar de Salmo 19, quando Davi vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, que os testemunhos do Senhor são fiéis e dão sabedoria aos simples. E é interessante a gente pensar nisso, lembrar disso. E no final do Salmo 19, Salmo 19, Davi vai dizer que através dos mandamentos, da lei do Senhor, da palavra, dos testemunhos, dos juízos de Deus, Deus admoesta os seus servos e em os guardar a grande, grande recompensa. As leis são feitas para serem cumpridas pelo homem e são temporárias. Elas são condicionadas à sua cultura, condicionadas à sua linguagem, condicionadas à sua localização. Mas a lei do Senhor não. A lei do Senhor é perfeita, ela é permanente, ela é imutável, ela funcionou para os irmãos do tempo de Tiago, funciona para os irmãos do nosso tempo e funcionará também para os irmãos nascidos depois dos nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Ela se aplica a todos em todo tempo e em qualquer situação. A lei do Senhor é perfeita. E quando nós falamos e lemos aqui, Tiago falando sobre liberdade, é interessante repensarmos esse conceito de lei. As leis não foram criadas por Deus visando a manutenção da sua soberania ou do seu status de soberano e de inalcançável. Não, Deus jamais poderia ser afetado por qualquer tipo de coisa praticada ou deixada de ser praticada por humano qualquer. As leis de Deus, as leis que Deus dá à humanidade, não são uma muralha de proteção à sua reputação. Mas não, as leis dadas por Deus são barreiras de proteção à própria humanidade. Visa proteção, não é um muro que aprisiona quem está lá dentro, mas uma barreira que protege ao quanto ao que está lá fora. Dentro da barreira, há liberdade, há desenvolvimento. Fora da barreira, a morte. Foi assim lá no Éden. Nós conhecemos a história. Deus diz, olha, dentro do jardim, comam à vontade, tudo é de vocês. Aproveitem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toquem, não comam. Era uma barreira, era uma proteção aos homens ali. E uma coisa que acontece muito é que nós estamos muitas e muitas vezes mais focados na restrição, o não de Deus, do que nas bem-aventuranças, na benevolência, na permissão de Deus. Olhamos para a única árvore do jardim que não deveríamos comer, em detrimento de tantas outras coisas que Deus permitiu ao homem naquele tempo desfrutar. A nossa vida, infelizmente, não é diferente. E para a gente terminar, Tiago então encerra essa parte introdutória desse novo subtema com versículo 26 e versículo 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Está dizendo que não basta só termos o conhecimento aqui e esse conhecimento não ser traduzido em palavras, em reações. Lembra? Maturidade emocional e maturidade espiritual. Essas duas coisas devem estar juntas, mas há também um terceiro aspecto, uma terceira maturidade, e essa eu vou só dar a introdução, porque capítulo 2 desenvolve de forma plena esse ponto, que é a maturidade relacional. Olha só, a religião pura e sem mácula. Se ele diz que a religião pura e sem mácula é esta, e ele diz sobre o que é,
Então existe uma religião impura e maculada, uma religião que não é pura, refinada, que não é uma religião verdadeira. E ele vai dizer, a religião pura é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago vai dizer aqui, com isso, os dois grandes princípios ou grandes mandamentos que são dissecados, ampliados, lembrados no capítulo 2. Quando Jesus é perguntado qual é o grande mandamento, Tiago vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tiago vai dizer, a verdadeira religião é amar ao próximo, ele só inverte essa ordem, né? Amar ao próximo como? Visitando órfãos e viúvas nas suas tribulações e amando a Deus sobre todas as coisas. Como? Mantendo incontaminado com o mundo. E esses dois mandamentos são extremamente relacionados ao relacionamento. Relacionamento vertical, o homem com Deus, e o relacionamento horizontal, o homem com o seu semelhante. Tiago encerra falando da maturidade relacional, dizendo que a verdadeira religião ela é prática, ela é palpável, a palavra deve governar as reações, pois se não acontece isso, a gente está se enganando. Tiago continua dizendo que não adianta supor ser religioso nas horas do culto, enquanto o culto está acontecendo, enquanto tem gente vendo, nós estamos ali obedecendo os ritos litúrgicos, cantando, adorando reverentemente, solenemente, ou extravasando toda a nossa adoração, ou tudo aquilo que nós temos ali diante de Deus, mas acaba o culto, ou antes de acabar o culto a gente já está de olho no relógio, porque a gente tem que ir para casa ver a nossa novela, ou temos que ir para casa para resolver os nossos problemas, ou estamos fazendo uma coisa aqui, correndo para lá. Tiago vai dizer, olha, parem, a religiosidade ela não pode ser vivida e demonstrada apenas no momento de um culto, ou no momento em que as pessoas estão vendo, nas horas do culto. Quando o culto encerra, quando dá lá o momento de terminar, a língua come solta. Quando o culto termina, a pessoa é fofoqueira, é irascível, mentirosa, arrogante, preconceituosa, maledicente, por aí vai. Tiago está dizendo, você está se enganando. Isso não é ser cristão. Isso pode ser um religioso, mas você não é um cristão, você não vive a religiosidade correta, pura e sem mácula. Nós, quando fazemos isso, estamos manchando o Evangelho. Quando nós fazemos isso, estamos envergonhando o Evangelho verdadeiro. Quando nós deixamos de visitar órfãos e viúvas, quando nós deixamos de apoiar os mais necessitados, de ouvir nosso irmão, nós estamos descumprindo com o nosso papel. Quando nós delegamos o papel de sermos hospitaleiros, de sermos bênçãos para outras pessoas, de orar com e por outras pessoas, delegando isso à nossa liderança religiosa, aos pastores, presbíteros, líderes de ministérios, diáconos e por aí vai, nós estamos sendo negligentes para com o dom que Deus nos deu e negligentes para com o Evangelho. O Evangelho iguala todas as pessoas. Então não atribui uma função específica para a liderança em si. Claro, a gente tem algumas coisas que são da liderança, são de responsabilidade da liderança, mas o grosso do Evangelho é para todo mundo. O Evangelho é para todo mundo. Não há mais um sacerdócio especial. Lutero defende uma doutrina bíblica com muita veemência nos tempos da Reforma, bradando o sacerdócio universal dos crentes. E nós falamos no culto de domingo passado que o véu foi rasgado de cima a baixo por causa da humildade do Cordeiro e da soberania do leão. Todos nós fomos colocados numa mesma posição. Negligenciamos e envergonhamos o Evangelho quando deixamos de fazer aquilo que o Evangelho manda. Visitar órfãos e viúvas, nos comportar de forma mais relacional. Não adianta ser religioso da boca para fora. Isso também é controlar a língua. Então a gente encerra hoje dizendo que a verdadeira religião, que o cristianismo é uma doutrina de mente, de língua, de coração e de mãos. Mente, língua, coração e mãos. Envolve tudo o que nós pensamos, sentimos, falamos e fazemos. Não basta ser ouvinte da palavra ou leitor
da palavra. É preciso praticar, viver, encarnar a palavra. Não basta apenas um conhecimento da verdade, é necessário praticar a verdade. Não basta ortodoxia, doutrina correta, é necessário ortopraxia, uma prática, uma conduta correta. Muitos crentes, eu li essa frase do reverendo Hernandes, eu encerro com ela e a gente caminha para orar. Existe muitos crentes, muitos crentes marcam a sua Bíblia, mas não permitem que a Bíblia os marque. Então, que a gente entenda que a verdadeira religião pura, sem mácula, produz santificação e também generosidade. Generosidade do nosso tempo, dos nossos recursos, das práticas devocionais. E a gente vai ver o desenvolvimento dessas relações a partir da semana que vem. Terminamos essa porção, esse começo do segundo grande tema de Tiago, lembrando você que nós precisamos desenvolver três coisas: maturidade emocional, maturidade espiritual e maturidade relacional. Maturidade emocional, um exemplo do controle da ira e refrear a língua. Maturidade espiritual, nos mantendo puro e limpo diante de Deus. E maturidade relacional, que envolve o nosso relacionamento com os demais. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos ajude a praticar isso, a termos maturidade e caminharmos mais em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor transforme todo o entendimento, todo o conhecimento em prática, em vida. Que as nossas famílias sejam abençoadas pelo nosso comportamento, pela transformação do nosso coração, que possamos verdadeiramente ter essa maturidade relacional, espiritual, maturidade emocional para vivermos de fato a prática da verdadeira religião. Que vivamos o cristianismo encarnado, não apenas de língua, mas de vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.